Olá, de volta agora com a matéria de Geografia. Então, abram o livrinho de vocês na página 314 e o assunto de hoje vai ser continuação do assunto da semana passada. Bom, hoje nós continuaremos falando daquele elemento bem importante no qual nós tratamos semana passada, a água. Isso mesmo. Bom, nós vamos ver que o consumo da água deve ser consciente, ou seja, eu devo consumir a água de maneira adequada. Porque nós vamos ver também que tem pessoas que têm acesso à água e tem pessoas que não têm acesso à água. Tem pessoas que pouco consomem água. Nós vamos ver também no texto que o Brasil é muito rico nesse recurso. Tem muita água, mas água mal distribuída, porque tem regiões que têm muita água e tem regiões que já não têm tanta água assim como o Nordeste. Tem pessoas que consomem água de maneira adequada e até desperdiçam, e tem pessoas que já não têm acesso à água. Precisam carregar água nos baldes de lugares longe de casa para poder ter água para consumir. E às vezes a água não é potável, não é da maneira que nós devemos consumir, sem cor, sem cheiro, sem sabor. Nós veremos também, de cada 10 pessoas, somente 7, ou seja, eu tenho 10 pessoas e somente 7 têm a água potável da forma que ela deve ser consumida. E 3 já não têm. É injusto, não é? E essa falta de água, nós veremos aqui que é por conta do desperdício. Eu não fecho a bica quando eu escovo os dentes. Eu não tomo banho me ensaboando com o registro fechado. E tudo isso contribui para a falta de água. As pessoas também têm o costume, a tia fala eu, porque eu estou me colocando no lugar dessas pessoas, né? Que fazem as coisas erradas. Então, as pessoas também poluem as águas dos rios, que é fonte de água para a gente mesmo, não é verdade? Então, do rio, dos lagos, dos lençóis subterrâneos, é retirada essa água. E se eu poluir, vai ter água limpa para eu consumir? Não vai. E se eu trabalho numa fábrica e jogo todo o produto químico usado nessa fábrica dentro do rio? É correto? Também não, né? Eu sei que vai poluir. Então, vocês lerão o livrinho de vocês, o texto em geografia, e vocês verão que tudo isso que eu falei está lá no texto. Vocês vão ver também que a Organização das Nações Unidas, a ONU, diz que nós temos que consumir 110 litros de água, cada pessoa de uma casa. Será que aí na sua casa você chega a consumir isso? Ou você consome muito mais? Bem, se você consome isso, eles dizem, de acordo com os estudos, que é adequado para cada pessoa 110 litros. Mas será que você está consumindo água demais aí? Ou será que está consumindo água de menos? Será que na sua casa tem abastecido a SEDAI, né, que é a companhia que abastece as nossas casas? Será que ela tem enviado a água direitinho para nossa casa? Será que a água tem chegado limpinha na nossa casa? Insípida, inodora e incolor? Será? E aí? Vamos começar a fazer uma campanha contra o desperdício? Ele colocou aí no livro uma tabelinha do consumo doméstico dessa água. Bom, nós utilizamos a água em casa, né, de várias formas. Para lavar o rosto, para dar descarga, para escovar os dentes, para tomar banho. E aí ele colocou uma tabelinha com essas atividades domésticas e quanto geralmente de água que a gente gasta nessas atividades e o tempo. Isso ele fez para mostrar o quanto a gente desperdiça. E o quanto a gente desperdiça, a outra pessoa fica sem. Então, a partir de hoje, vamos ter mais consciência do uso da água?
E outra coisa também, lá no aumento, né, da falta de água, que as pessoas não têm água porque falta água, também é por conta do aumento da população. Ou seja, as pessoas aumentam, né, ficam mais numerosas, a população fica mais numerosa, e aí será que a água que contém abastece todo mundo? Então, esse aumento da população também acarreta na falta de água, provoca falta de água. Vocês também verão lá que as secas prolongadas dos rios também afetam muito nessa falta de água, principalmente lá no Nordeste, né? Onde eu citei aquelas áreas que são muito secas, que às vezes até os animais morrem de sede. Aí você imagina as pessoas que precisam de água e não têm. E as pessoas que precisam caminhar quilômetros para buscar água. Não é justo isso, né? Então vamos começar a consumir água de maneira correta. Aí na página 315, depois de ler todo o texto e comprovar tudo isso que a tia falou, vocês vão fazer uma atividade que duas delas são pessoais, que é o número 2 e o número 3. E leiam com atenção para fazer corretamente, ok? No número 1, ele pergunta assim: todas as pessoas do mundo têm acesso à água? Não tem. E aí entra aquele número que eu falei: de cada 10 pessoas, 3 não têm acesso à água, tá? Então façam corretamente o número 2. Leiam com atenção para poder compreender. A matéria de geografia, ciências também tem leitura e também tem interpretação de texto. Porque se eu não souber ler corretamente, eu não vou interpretar aquilo que eu estou lendo e não vou entender. Então, leia com atenção. Se precisar, leia de novo para poder fazer a tarefinha, ok? E falando ainda sobre a água, tem a questão da poluição, que a tia já tratou aqui nessa página. Então, a poluição dos rios, das fontes de água, também provoca muito a falta de água. E um rio que é bem conhecido, principalmente lá em São Paulo, no estado de São Paulo, é o rio Tietê. Ele na primeira imagem vem trazendo esse rio. Olha quanta gente se banhando nesse rio. Esse rio, antigamente, ele era usado para navegações, transportes, né, marítimos. Ele era usado para lazer, as pessoas tomavam banho nele. Ele era usado para pesca. Mas hoje em dia, nas imagens que mostram aí embaixo, não é mais